Sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Centro Espírita do Candário de Luz. E eu convido agora a Ana Luísa para ler a nossa mensagem. Oi, Rebeca. Boa noite, pessoal. A nossa mensagem de hoje, ela se chama de ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Mensagem de Paulo, está em Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, escrito pelo Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Boa noite, pessoal. Obrigada, Ana. E vamos, então, fazer a nossa prece inicial, agradecer assim a Deus. Obrigada, Senhor, por nossa vida, esse presente tão grandioso que nos oferece a cada um de nós. Abençoa, Senhor, este momento de estudo, de tratamento, que nós possamos entender com a mente, com o coração, esse estudo de hoje, as palavras que serão ditas, as ideias que serão construídas, e que levemos assim para as nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E na palestra de hoje, o tema é Virtudes e Vícios, será ministrada pela Carla. Seja bem-vinda, né, Carla? Continuando aqui. Obrigada. E ótima palestra para você. Obrigada. Para todos nós. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, sim. Ok. Então, boa noite àqueles que agora chegaram. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês, assim como já estava sendo uma alegria estar com os presentes. A nossa primeira imagem traz duas meninas formando entre elas
a forma de um coração. Porque nós somos assim. Quando nós queremos, nós conseguimos expressar doçura, amor, virtudes, até no nosso corpo, na forma de agir, na forma de falar, na forma de gesticularmos. Nós somos capazes de mostrar que nós temos em nós uma virtude resultante do amadurecimento moral que já conquistamos e que essas virtudes nos fortificam para a naturalidade da expressão do ser diante da própria vida e do meio social em que vive. Então, hoje, o Centro Espírita Educandário de Luz vem tratar de uma forma muito simples a questão das virtudes e dos vícios. Quem não os conhece, não é? E saindo dessa manifestação, vamos entrar no nosso próximo slide, que tem a palavra hábitos. Só a palavra hábitos aqui, ela já está toda fora de hábito. Ela está com uma letra de cada jeito, ela está expressa de uma forma totalmente individual para cada letra, mas, no entanto, apesar das letras serem diferentes, das imagens serem diferentes, nós estamos falando de hábitos. E quando nós falamos de hábitos, hábitos são aquelas atitudes que nós temos costumeiramente. São habituais. Nós habitualmente somos assim. Nós naturalmente somos assim, ou de outra forma. Mas quando nós falamos de hábitos, clicando de novo, imediatamente nós nos deparamos com a ideia de virtudes e vícios. Por isso que nós colocamos aquelas duas meninas, porque as virtudes que elas expressavam na forma daquele coração são hábitos de se expressar, de viver e de ser, assim como os vícios também são. Então, virtudes são hábitos e vícios também são hábitos. Muito bem. As virtudes, nós vamos falar bastante sobre elas. As virtudes são hábitos que nos levam a adquirir qualidades positivas. E os vícios nos afastam da caminhada natural evolutiva que nós devemos ter. E dando outro clique, nós vamos trabalhar com a imagem, onde nós encontramos dois rapazes solidariamente se apoiando. Veja bem, para mostrar que virtude é mais amplo e mais sutil do que se pensa, ou seja, a virtude, ela é intrínseca de nós, pode se manifestar na sutileza de uma mão, apoiando o outro, no cuidado do ouvir, na possibilidade de prestar atenção no que o outro está passando, como também no silêncio de apenas estar junto, como também na capacidade de expressar realizações positivas de forma envolvente, de forma alegre, festiva. Virtude é um hábito intrínseco ao desenvolvimento moral, emocional, psíquico, ético de cada ser. Vai do silêncio à palavra mais alta, ao gesto mais nobre, e pode se expressar em todos os momentos. Assim como as meninas expressavam formando aquele coração, estes expressam
na simples capacidade de ser solidário, na caridade de ouvir um ao outro, ou de nem sequer falar nada, simplesmente acompanhar. E, novamente clicando, nós nos deparamos com o outro lado do hábito, que é aquele hábito que nós temos em nos tornar orgulhosos, ranzinzas. Uns não falam nada, outros se acham cheios de razão e por isso não dizem nada, porque era óbvio para que dizer. Outros se sentem ofendidos porque alguém disse ou deixou de dizer alguma coisa que deveria dizer. Outros se tornam mudos e indiferentes simplesmente porque não sabem dizer, não conseguem dizer um ao outro aquilo que deveria ser dito. Não conseguem se relacionar para dizer. Outros possuem hábitos de exclusão, é o chamado gelo. Outros possuem hábitos de violência, mesmo que a violência seja calada. Então, deu-se para notar que, da mesma forma que a virtude, o vício também pode ir do silêncio à maior expressão da violência. A diferença é que o silêncio da virtude é completivo, nos completa, nos equilibra, nos dá momentos para pensar, para nos equilibrarmos, para refletirmos. E o momento do silêncio nos agonia, nos aflige, nos torna duros e insensíveis muitas vezes. Nosso próximo slide. Vem de novo a palavra virtude agora. Vamos falar um pouco sobre virtudes. Virtude, o que segue os preceitos do bem, de normas morais. Eu posso estar me referindo a um contexto social, a um contexto religioso, a um contexto político, a um contexto familiar, a um contexto individual. Essa ideia de preceitos do bem está impregnada em todas as situações onde nós expressemos virtudes. Então, a virtude ela está sempre ligada à completude, à planificação do bem, enquanto o vício, a ausência dele. Imediatamente, nós vamos olhar o outro ponto. O outro ponto diz que essa virtude que segue, essa conduta que segue os preceitos do bem de normas morais, ela precisa ser natural e desinteressada. Ou seja, nós podemos fazer o bem porque queremos fazer o bem. Estamos nos disciplinando a ser melhores. Estamos nos disciplinando a ter condutas virtuosas, condutas voltadas ao bem. Normalmente, as condutas voltadas ao bem já estão todas capituladas no Evangelho. Então, elas são de ordem moral mesmo, aquelas que levam de ordem moral o homem para a conquista do bem em si e ao derredor, mas primeiramente em si mesmo. Mas isso tem que ser feito totalmente desinteressadamente, ou seja, é o progresso natural do espírito. Nós progredimos naturalmente. Quando você vir alguém que caiu, ir lá e levantar naturalmente. Você não está pensando, eu preciso pensar em ajudar aquela pessoa porque ela caiu, ela pode estar machucada, então é bom que eu vá lá ajudar. Não há esse raciocínio. Naturalmente, desinteressadamente, você vai lá e ajuda.
Eu vejo quando eu ando por aí, quando a minha bengala cai no chão. Eu já estive em lugares, por exemplo, eu já estive por várias vezes em filas de banco, onde a bengala cai da minha mão. Nunca é igual o comportamento das pessoas. Quando ela cai da minha mão, eu automaticamente me acalmo, porque eu preciso me arrumar, desocupar as mãos para me abaixar seguramente e pegar a bengala. E enquanto eu faço isso, eu vejo a solicitude das pessoas, a expressão da caridade natural. Já houve um momento em que eu estive em fila, vários correram, se batiam para juntar a bengala e me devolver as mãos. Ficou tão divertido, tão engraçado. Todos eles mesmos gostaram de viver a experiência, e um brincou com o outro. Porque fazer o bem faz bem. Não importa em que situação seja, eu acho que foi tão natural, que fez bem a todos. Já em outras situações, a bengala caiu, eu tive que me arrumar todinha e juntar, e pegar a bengala, porque ninguém ajudou. Mas isso é mais difícil. Normalmente, sempre aparece um ou outro que queira ajudar. E vá lá, pegue o aparelho e me devolva as mãos. Então, veja, essa naturalidade, esse desinteressar, é virtude, é natural do ser aquilo. E aí, com mais uma clicada, nós vamos observar o seguinte: a efetivação da virtude. Quando é que a virtude se torna em nós efetiva? Ou seja, não sai mais de nós, ela é parte integrante de nós. Quando não deixa o homem corromper-se. Ou seja, eu farei aquilo que deve ser feito, porque já sei que deve ser feito, em quaisquer situações em que eu me encontre, em quaisquer problemáticas com as quais me depare. Eu farei aquela atitude. Se uma criança cai, eu vou ajudar a levantar. Se alguém me pede uma informação, eu vou dar a informação. Sem pensar em nada, em coisa alguma. A virtude, ela é uma conquista tão plena no ser, ela é a conquista do preceito moral tão firme em nós, que ninguém nos tira isso. Me lembro ao exemplo dos cristãos, quando jogados à arena nos circos em Roma, diziam: para renunciar, abdicar de Deus, que eles seriam libertos, e eles não abdicavam. Isso é virtude. Está em mim, faz parte de mim, não posso ser sem isso. Não sou eu sem isso. Nosso próximo slide. Desculpe, ainda não. Ainda no mesmo slide. Tudo isso só é possível ser verdadeiramente expresso em nós quando nós olhamos o que o Evangelho diz sobre a caridade. A caridade é o terreno, é o solo fértil, é o palco onde as virtudes se desenvolvem dentro de nós. É no palco da caridade que a desenvoltura do ser aprende o bem e torna-o integrante de sua ética, de sua moralidade. Agora sim, no nosso próximo slide, vem o Livro dos Espíritos e pergunta, na questão 893,
Qual a mais meritória de todas as virtudes? Isso é uma pergunta muito interessante. Só criaturas realmente virtuosas e envolvidas com a misericórdia divina são capazes de dar uma resposta tão simples, tão franca, tão objetiva, tão natural. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Caridade é uma virtude imensa. Não só está no Evangelho, como está em O Livro dos Espíritos. Nós vemos que a caridade é uma postura, um estado de espírito alcançado onde você não consegue mais sair dele. É uma conquista que integra o ser. E em seguida vem uma outra questão de O Livro dos Espíritos, a questão 894. Um pouquinho mais acentuada a questão de Allan Kardec. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Perfeito. Esses já estão caminhando na conquista de virtudes, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Ou seja, a preguiça não os impede, o egoísmo não os impede, o tempo não os impede. Eles naturalmente fazem o bem, sem interessar a quem, de uma forma absolutamente natural. E se sentem muito felizes por fazerem isso, porque faz parte deles ser assim. Mas aí Kardec para e pensa um pouquinho e pergunta: terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Ah, isso é mais a nossa cara, não é? Puxa vida, vou ter que ficar até tarde fazendo aqui a palestra. Como é que pensa? Vou ficar sem dormir? Ou pensa, hoje eu vou ficar até tarde fazendo uma palestra, mas eu vou poder dizer tantas coisas às pessoas e para mim mesmo em primeiro lugar. Ele está perguntando se essas duas situações têm mérito igual. Um se esforça para lutar contra as suas más tendências, os seus vícios, e o outro já faz espontaneamente. A caridade de um é igual à caridade do outro? É o mesmo mérito? Respondem os espíritos. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos. A gente tem que dar uma lutadinha com a gente mesmo. Às vezes, é uma luta de boxe. Às vezes, é um judô, um karatê. Mas, às vezes, é só uma lembrança que a gente precisa. Porque o progresso realizado, ele vai sendo feito lentamente em nós. Esses que já têm o progresso realizado lutaram outrora e triunfaram. Ah, então eu também vou triunfar. Você também. Dá um tempo. Luta aí, continua aí brigando com você mesmo, ou melhor dizendo, alertando-se, objetivando suas metas, realizando caminhos, porque você também vai ser desses que fazem a caridade, que possuem virtudes naturalmente. Aí ele diz assim: por isso
é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem implícitas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus outros povos. Então, imagine você, agora mais pertinho da gente, imagine você, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Ele está aí protegendo você. Você já parou para pensar quantas lutas ele já venceu? Como ele te entende? Como ele conhece as suas fraquezas e a sua força? Já parou para pensar nisso? Porque se hoje ele é um espírito superior que te dá apoio, um dia ele foi alguém que lutou como você, na busca de conquistar-se para melhor viver. Ele é um triunfante, é um guerreiro triunfante, é um herói da resistência moral, mas nós também somos em pequenas escalas, e somando heroísmo por heroísmo dos nossos pequenos momentos de triunfo, de conquista de virtudes, nós um dia nos tornaremos esses espíritos que são verdadeiros guerreiros da luz. E no nosso próximo slide, eu vou chamar um senhor que de filosofia, moral e ética falava bastante. É um senhor chamado Aristóteles. E ele tem alguns dizeres interessantes. Eu estou botando isso para vocês verem, para que nós passemos a entender que as questões das virtudes e da moralidade, dos vícios, ela já é questionada pelo homem desde que o homem se fez homem. E Aristóteles já dizia, quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Já diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta, com relação à boa ação, à boa vontade. É preciso praticá-la. Senão, ela não é uma boa ação. Ela é só uma intenção. É preciso praticá-la para que ela se torne caridade. Ele também disse assim, o objetivo da guerra é a paz. Claro que ele disse isso num contexto diferente, mas se nós formos analisar, serve para o nosso contexto. Me diga aí, quantas lutas você já teve que realizar com você mesmo para coisas simples? Por exemplo, não gritar com alguém, não ser grosseiro, não dizer um palavrão, não ser indiferente, não ficar mudo, muda. Quantas lutas você já travou com você mesmo para ouvir um não e assim mesmo continuar o relacionamento, seja com quem for e onde for, com o funcionário, com o patrão, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão. Então, às vezes, os embates que nós vivemos, eles devem ser conosco, é uma guerra íntima. Mas o que nós vamos conseguir quando nós guerreamos conosco em busca das virtudes? O que nós acabamos de ver no Livro dos Espíritos. Nós acabamos conquistando a paz. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. É o chamado meio do caminho. A grande virtude é crescer, mas crescer voltado para o bem.
E o bem não tem extremismos, porque o bem, por si só, já é equilíbrio. O bem é uma expressão do amor, e o amor é uma força. Amor é uma força equilibrada. O bem já é um equilíbrio. O bem, quando classificado como bem, de acordo com as leis da natureza, que coaduna com as leis morais, que coaduna com as leis de Deus, está em conformidade com as leis naturais, com as leis de Deus, o bem por si só já é equilibrado, pois se todas as leis de Deus são a expressão de sua sabedoria e justiça, já são equilíbrio em si mesmas. Elas são a nossa busca, pois nelas está contido o equilíbrio. Mas é preciso entender que nenhum extremo é o bem. O bem é o equilíbrio. É exatamente o que os amigos espirituais fazem conosco. Nem atendem os nossos exageros, nem as nossas agonias mais profundas. É como Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eu os aliviarei. Ele não diz: vou resolver todos os problemas. Está sofrendo, meu filho? Está aflito? Fique tranquilo que eu vou resolver tudo para você. Não é isso que Jesus diz. Ele ensinou o caminho do bem, dando a maior expressão de virtude, que é a caridade. Porque ao aflito ele consolará. E nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Nós estamos falando de do ano 326 a.C. Estamos falando de Aristóteles. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. E o maior obstáculo que nós temos somos nós. Nós mesmos. Vigiarmos-nos, instruirmos-nos, amadurecermos-nos, são nossos grandes exercícios e metas existenciais. No próximo slide, nós trazemos aqui um conselho para pensar. Você quer um conselho para pensar? Vamos lá pensar junto? Vamos pensar. Vamos começar pensando. Há duas coisas com as quais você deve se preocupar se está com saúde ou doente. Como é que você está? Saúde é aquele ser que moral, psíquica e fisicamente está atendendo a todas as necessidades do seu momento existencial. Todas as características que o bem, o homem de bem e as leis de Deus estão pedindo. Caso contrário, você está doente. Se estiver bem, não há com que se preocupar. Claro, você vai sempre estar bem. Mas, se você estiver doente, meus irmãos, deve se preocupar com duas coisas. Primeiro, se você vai se curar, não tem que se preocupar. Mas, se acaso não for se curar, se preocupe com mais duas coisas. O que será? Olha só. Se eu vou me curar, quer dizer que eu vou olhar para mim e ver tudo o que eu preciso reformar em mim mesmo para alcançar a saúde integral, aquela que a Joana de Ângeles fala em seus livros. Não é simplesmente o direito de viver, é a plenitude de viver. O direito de viver você já está tendo, você está aí, está aqui. Até a lei dos homens lhe garante o direito de viver.
mas a plenitude de viver, só o bem e a moralidade podem fazê-lo alcançar. Mas se você não vai se esforçar para se curar, porque é preciso esforço, é preciso ação, você tem que se preocupar com duas coisas. Se seus hábitos lhe encaminham para os vícios, e aí deve se preocupar com duas coisas. Então, se você vai se curar, você vai caminhar para as virtudes. Mas se você não vai se curar, você vai se encaminhar para os vícios. E aí você deve se preocupar com duas coisas. Mais duas coisas. Se no findar desta caminhada vai para o céu ou para o inferno. E agora? Se, depois disso tudo que acontece com você, você for para o céu, não tem que se preocupar. Você consegue aí, nos trancos e barrancos, a própria vida lhe faz mudar. Mesmo que você não vá em busca de fazer isso, não vá em busca da sua saúde, a própria vida vai buscar a sua saúde ética e moral. E você vai para o céu. Mas, se você não conseguiu e você vai para o inferno, deve se preocupar com outras duas coisas. Quais pontos da sua vida devem ser transformados em bons hábitos e o tempo para fazer isso? Ora, se você sabe que vai para o inferno, normalmente as pessoas tomam a decisão de não querer ir. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Nós queremos ir para o céu. O que é céu? Céu é um lugar de plenitude, de liberdade de viver, de plenitude de existir. Não é ociosidade, é plenitude de existir. É um lugar onde se faz caridade por naturalidade, desinteressadamente. Porque fazer o bem é o que verdadeiramente faz bem ao espírito que evolui. Mas, se você está vendo que vai para o inferno, você tem que pensar o que você tem para mudar nessa sua jornada, se você vai mudar e quanto tempo você tem para fazer isso. Porque se você ficar só na intenção e não fizer nada, vai dar problema do mesmo jeito. Você não vai se sentir livre. Você não vai se sentir banhado na misericórdia, não porque Deus não te banhe, não cuide de você. Deus cuida de você a todo tempo, de todos nós. É porque você não consegue sintonizar com a melodia do amor que Deus emana para seus filhos todos os dias. Porque o vício te retira do caminho do meio e você não enxerga o outro lado. E você passa, às vezes, dando gargalhadas, mas sem alegria. Verdadeira alegria de viver. Às vezes silencioso, mas sem interiorização, sem plenitude do pensar. Silencioso porque não consegue falar, porque está abafado, sufocado. Nesses casos, vamos ver. Se transformar-se, irá para o céu. E não precisa se preocupar. Se não melhorar, o efeito será inevitável ao seu nível moral. Assim, não adianta se preocupar. Não adianta você ficar dizendo, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso ter mais caridade, eu preciso gostar mais das pessoas, eu preciso ter mais empatia, eu preciso ver mais o meu próximo, eu preciso ser mais tolerante com meus filhos, eu preciso ser mais benevolente.
comigo mesmo e com o próximo. Eu preciso lembrar dos meus entes que se foram com mais carinho, para que eles não sintam a minha aflição, a minha agonia. Eu tenho que deixar de ser egoísta e eu tenho querer que Deus pegue esses meus entes queridos que já estão lá com Ele e os acalente, e os aconchegue, e lhes dê aquele abraço gostoso que eu gostaria de dar, porque eles estão com Ele. Eles não estão mais aqui perto de mim. Que Ele os abrace e os ame na sua plenitude de ser. É isso que eu quero para eles. Mas eu não consigo acessar isso se eu não me transformar. Eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar que eu ganho pouco, que eu estou só, que eu sou abandonado, que eu não me interesso muito pelas pessoas, que a vida inteira nunca nada foi fácil para mim. Essas questões que eu estou falando aqui, todas as pessoas, em algum momento do seu viver, levantaram essas questões. E alguns param de fazer isso. Por quê? Porque alcançam o céu da virtude do bem. E aí nós terminamos essa história dizendo assim: as nossas caridades atuam em benefício de nós mesmos e dos outros. E, assim, estamos sempre transformando para transformar. Você está transformando a si mesmo para transformar. Toda vez que você move dentro de você um pequeno átomo para banhá-lo de virtude, de bem, uma gotícula de caridade que você movimenta dentro de você, você faz uma transformação. Porque você coloca o ingrediente do bem onde não havia antes. Você faz uma transformação. E quando você faz essa transformação, automaticamente você transforma aqueles que estão ao seu redor, porque eles não conseguem mais colher de você os mesmos comportamentos, porque você está melhor. Então, aqui diz assim, só isso. Não precisa se preocupar. Ou seja, virtudes são uma busca importantíssima no nosso viver. No nosso próximo slide, nós trazemos Aristóteles novamente, agora bem rápido, porque ele vai expressar tudo o que nós estamos dizendo. Tem o microfone aberto. Podemos praticar atos pobres sem ter de dominar a terra e o mal. Podemos praticar atos nobres sem ter que dominar a terra e o mal. Você não precisa transformar o mundo, você precisa cuidar de transformar-se. Um olhar é uma transformação. Um sorriso é uma transformação. A alegria que você espalha onde você chega é uma transformação. É uma prática nobre, é um ato nobre, sem precisar dominar a terra e o mal. Ele diz, há apenas uma maneira de não receber críticas. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Pode? Combina com as leis de Deus isso? Não. Então, veja, quando nós recebemos críticas, é porque nós estamos dando frutos. Se eles não são os melhores frutos, é problema nosso. Nós temos que melhorar a qualidade da nossa árvore para dar frutos mais saborosos. Mas se eles são bons frutos, frutos úteis, frutos
bonitos, frutos interessantes para o viver e o vivenciar com os outros, e os outros criticam o problema deles. Mas eu não vou ser essa lâmpada apagada. Sócrates, Aristóteles aqui nos chama a atenção a necessidade de nós observarmos os nossos atos e as nossas virtudes e termos esse bem, essa virtude, essa atitude voltada ao bem internalizada em nós. Aí ele diz assim: cometer uma injustiça é pior que sofrer uma injustiça. Perfeitamente. Perfeitamente. Bem-aventurados os aflitos, porque eu os aliviarei. Aquele que for injustiçado em meu nome estará comigo no reino dos céus. Jesus já sabia o que estava dizendo. E Sócrates muito antes dele. E diz assim também Sócrates: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, um hábito? Nós somos conhecidos por nossos hábitos. Fulano é religioso, Ciclano não é. Fulano tem a boca suja, Ciclano fala muito bem. Beltrano é uma pessoa boníssima. E eu venho novamente com Sócrates no slide seguinte, onde ele diz assim: transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. É isso mesmo que Jesus nos propõe. Exatamente isso. Que nós nos transformemos para que possamos mover as montanhas. E aí vem a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: vem uma pergunta grande e o final da pergunta diz assim: qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta é grande, mas eu copiei só a palavra aqui que choca: o interesse pessoal. É isso que nós estamos vendo no mundo que nós estamos agora. Em todos os lugares, o interesse pessoal prevalece sobre o interesse coletivo. O interesse pessoal é o egoísmo prevalecendo sobre o bem, porque o bem eu faço em mim, mas ele é comum a todos. Porque o bem que eu faço em mim, eu também banho os outros com ele, mas o egoísmo que vige em mim maltrata também os outros. É interesse político, é interesse econômico, é interesse social, é interesse nos relacionamentos. Primeiro eu, depois as outras coisas. Dinheiro, alimento, a caridade, entre aspas, é praticada sem ser a verdadeira caridade, porque não é desinteressada. Isso não é caridade que nós estamos vendo no mundo, é oportunização. Então, meus irmãos, nós não podemos falar dos outros, enxergar isso nos outros e fazer igual. Seja em que dimensão for. E ainda completa-se a questão de O Livro dos Espíritos, a mesma questão, tem mais um pedacinho que diz assim: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Inferioridade, se você faz o bem, você está com saúde. Se você não faz o bem, você está doente. Se você está doente, você tem que se preocupar com duas coisas. E lá no final de tudo isso, você tem que se preocupar. Se você vai se transformar para o bem, tudo bem. Vai ter saúde, mas se você não vai se transformar e vai continuar por mal, eu não vou dizer que vai para o inferno, porque nós sabemos que o inferno é exatamente o efeito da lei de causa e efeito
durante todos os atos que praticamos na nossa existência. Eu vi pessoalmente pais e filhos sendo objetos de agressão, irmão traindo irmão. Vi coisas horríveis. Estou dizendo a vocês, encontro em muitos que estão me ouvindo agora, que fazem parte da família do Centro Espírita Educandário de Luz, os irmãos verdadeiros da minha alma. Encontro muitas pessoas com as quais tenho certeza que caminharei grandes jornadas ainda, porque me sinto com elas fraternalmente acolhida pelo bem. Então, meus irmãos, é o efeito do bem. São virtudes que eles conquistaram e que, por conseguinte, fazem bem a mim. Parabéns aos meus grandes amigos, porque conseguiram expressar no meu coração suas amizades, suas sinceridades. E no próximo slide, nós encontramos apenas uma frase que diz assim: palavras comovem, as atitudes convencem. Você realmente será uma pessoa virtuosa, não quando nós só falarmos sobre o Evangelho, sobre o que Jesus nos ensinou. Nós seremos virtuosos quando nós, no silêncio do nosso íntimo, orarmos pelas pessoas, desejarmos o bem ao outro, perdoarmos alguém que nos aflige, que nos trouxe aflição, não desejar o mal àquele que nos machuca, procurarmos nos encontrar com Deus, mas verdadeiramente nos encontrar com Deus em gestos e hábitos virtuosos, como aquelas duas meninas conectavam-se num coração pelo amor. No nosso próximo slide, nós encontramos a questão 897 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas este Kardec, mas não quer nada na terra, faz desinteressado na terra, mas esperando lhe seja levado em conta na outra vida o que lá venha, e que lá venha a ser melhor sua situação, essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Ah, mas é a nossa cara, não é? Gente, esse Kardec, ele era intuído por espíritos muito experientes. Porque nós fazemos tantas coisas simplesmente para tornar a nossa relação com Deus e com o amanhã melhor. Mas será que isso acaba com o nosso progresso? Destrói a nossa virtuosidade? Aí eles respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Eles não refrescam, não é? Porque eles dizem a verdade. Ou seja, aprendamos a gostar uns dos outros porque gostamos uns dos outros. Aprendamos a mudar a nossa forma de sentir e ver o mundo porque estamos mudando a nossa forma de ver e sentir o mundo.
Estamos nos transformando. Estamos colocando a virtude do bem em prática em nós mesmos. Ponto. Deus não vai nos julgar, porque Deus é amor soberanamente bom, mais justo. Também soberanamente justo. E dentro de nós estão inscritas todas as nossas verdades e as nossas ilusões. Quando nós fizermos o nosso crescimento interior, pelo simples fato de tomar a decisão de nos conectarmos ao bem maior, porque é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser seres melhores, mais firmes, mais plenos. Estaremos sendo virtuosos, porque para isso não estamos levando em consideração nada além do fato de entender o bem, compreender Deus, entender Deus, falar com Jesus, sentir o Cristo que habita o nosso coração, pelo simples fato de ser feliz. Sentir a conexão com a plenitude de viver. Só isso. No nosso próximo slide, vem a questão 896 do Livro dos Espíritos, no item B. Ele faz uma pergunta e os espíritos respondem, mesma pergunta que eu falei anteriormente. Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. O ser é caridoso. Em todas as infinitas dimensões de ser caridoso. Ou seja, de ter atitudes do bem. De bem. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas obras, de suas ações, render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual vem todos tender. Ratificando a nossa ideia, que vem desde Aristóteles, já dizia isso. Cristo ratificou. E em O Livro dos Espíritos, isso fica absolutamente pleno. Ser caridoso é exercer ao máximo a virtuosidade, ser virtuoso. Toda vez que nós saímos da prática do bem, estamos em vício. Todas as vezes que nos afastamos do caminho do melhorarmos-nos, estamos doentes. E aí precisamos nos preocupar com várias coisas. No nosso próximo slide, essas flores lindas trazem um recado do Sócrates, dizendo: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Eu trouxe muito de Aristóteles e trago de Sócrates, porque eu os estudei bastante na minha faculdade. E desde lá havia uma simpatia, uma afinidade profunda com certos dizeres. Sócrates também está em O Livro dos Espíritos. E veja, o maior bem que nós podemos ter é saber.
E você não sabe por interesse, você não sabe porque alguém te contou, você não sabe porque ouviu dizer, porque a história conta. Saber é aquilo que está entronizado em você. Você torna aquilo parte integrante do seu ser. Eu vou melhorar porque ainda preciso melhorar. Porque não sou um ser perfeito. Vou demorar a ser, mas e daí? Enquanto eu não sou, eu me faço sendo melhor. Compreender isso é sinônimo de saber, porque você torna essa ideia parte do seu existir, mudar, melhorar. Agora, se você não estuda, não analisa, não observa, não pega uma doutrina que desvela véus, não pega o ensinamento do Cristo que transforma a ideologia do ser em uma estrela esplendorosa que brilhará no céu, porque é isso que ele nos diz. Que nós somos deuses e podemos fazer o que ele faz e muito mais. Cristo já nos mostrava o que o nosso saber pode fazer em nós. Aristóteles nos diz para pegar as pedras do nosso caminho, ou seja, cada aprendizado que eu tenha, seja com amor, seja com dor, juntar tudinho e fazer degraus da minha escada evolutiva para o bem, para ser uma pessoa, um ente, um ser virtuoso. E o maior mal de todos é a ignorância. É quando eu não escuto, quando eu não busco, quando eu não me aprimoro, quando eu não quero saber, quando eu me torno indiferente. Esse é o mal dos males, porque eu tiro de mim mesmo a oportunidade de ser feliz. Nosso próximo slide traz a questão 903 de O Livro dos Espíritos. Eu vou só ler a pergunta, mas não vou ler a resposta toda, porque eu quero tocar apenas em pontos chaves. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ah, mas alguém vê os defeitos alheios? Você acha? Então, veja bem, na resposta, ele diz uma coisa assim: se o fizer para os criticar e divulgar, incorre em culpa. E aí nós damos de cara com a maldade. Maldade é a atitude de fazer o mal. É uma qualidade de fazer o mal. Pegar os erros alheios só para criticar e para divulgar é maldade, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Me diga, quem não tem um errinho? Quem não pisa na bola? Então, todo mundo tem o que apontar de erro no outro. Mas e a bondade do outro? As virtudes do outro, você tem apontado? Depois ele fala de uma outra coisa que diz assim: se o fizer para tirar proveito. Às vezes eu observo alguma coisa na pessoa, eu estou observando aquilo, está me chamando a atenção, mas eu estou vendo aquilo para analisar, para tirar proveito, ou seja, para ver o tanto que aquilo importa ou não importa na minha vida. Eu estou diante do egoísmo, porque eu estou procurando uma forma de tirar proveito do erro do outro a meu favor na vida. Importa para mim mostrar o erro do outro para que eu sobressaia. Muitas pessoas crescem assim.
Elas não conquistam por mérito próprio as coisas, elas conquistam por derrubar os outros. Porque nós sempre poderíamos derrubar os outros, porque todos nós, os outros e nós, temos defeitos e podemos ser derrubados por eles porque eles estão em nós. Depois nós nos deparamos com o que eu chamo aqui de virtude. Onde está aqui nessa resposta a virtude? Então, nessas hipóteses acima, tudo a culpa, né? Veja bem, antes de apontar a culpa do outro, o erro do outro, vede se vós não possuís qualidades opostas. Se eu digo que o outro é fofoqueiro, eu sou maledicente? Sou ou não sou? Se eu digo que o outro, mas ele é muito egoísta, ele só pensa nele. E eu? Eu penso em mim e nos outros? Pensar o bem não é deixar de pensar em si, não. Ser caridoso não é deixar de pensar em si. É pensar em si e nos outros. Eu olho a trave e o argueiro? Como é que eu estou? E no fim ele diz assim, o meio de vos tornardes superiores a ele, se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e pequeneis. Sede grandes em todas as vossas ações humanas. Numa palavra, fazei por maneira de se não os possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. A isso nós chamamos de orgulho, quando nós falamos do outro e não olhamos a nós, ou quando ressaltamos aquilo que nós somos no outro, para que apareça o orgulho dele, o erro dele, o vício dele, e não o meu. Eu chamo a atenção para o outro. É uma questão psicologicamente profunda essa. E no próximo slide tem uma frase de Sócrates que diz assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ver uma palestra, eu não tenho tempo para telefonar para um amigo, eu não tenho tempo para observar-me, eu não tenho tempo para orar quieto, eu não tenho tempo para me preparar para o meu dia que vem, eu não tenho tempo para perguntar se alguém está precisando de alguma coisa, eu não tenho tempo para nada, eu estou ocupada. Essa vida é a vida do vício. Primeiro eu. Primeiro o meu tempo, as minhas necessidades. É o egoísmo, grande chaga da humanidade. Uma vida de quem anda muito ocupado para cuidar de si e dos outros. Não é uma vida virtuosa, é uma vida de vícios. Não penso, não quero saber, não me preocupo em mudar. Deixa isso para lá. Essa história de vida futura cansa. Na próxima vida eu resolvo. E no nosso próximo slide,
Tem a questão 907 do Livro dos Espíritos, que diz assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Paixão. Ah, me apaixonei. Apaixonados por certas coisas. Olha a resposta dos espíritos. Veja bem. Não. Paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Que perfeição de resposta. Eu estou encantada com essa resposta. Paixão é o excesso que se exerceu à vontade, que se acresceu à vontade, que se exerceu na nossa vontade de ter. A gente fica enlouquecido. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. A afinidade, o gostar, o se sentir feliz, pleno, fazendo alguma coisa, gostando de alguém, estando em determinadas situações, esse princípio foi colocado em nós para nos trazer um pouco de alegria, para nos dar contato com a felicidade, que ainda não é deste mundo, mas são pequenos lapsos de felicidade. Veja bem, é para levar o homem ao bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. A sutileza da virtude e do vício, do bem e do mal, a sua imensa abrangência e a sutileza de existir estão sempre juntos. A medida equilibrada é a verdadeira conquista do ser. E vem uma frase de Sócrates que diz o seguinte: a sabedoria começa na reflexão. Às vezes você não sabe ainda, então pense, vá refletir sobre isso. Por que eu estou batendo cabeça com isso? É porque eu preciso enfrentar essa luta? É porque eu preciso dar esse exemplo? É porque eu preciso crescer? Eu preciso enfrentar? Eu preciso reagir? Ou porque eu estou teimando? Ou porque eu quero predominar? Tem que refletir. Não existe uma receita, cada caso é um caso. E no nosso próximo slide vem a questão 909 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa resposta tranquilizou. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos, vamos nos esforçar. Aí eu digo para você, Rebeca, clica aí. Se, bora lá, apresentação. Se, de novo, fizeres isso, não há com que se preocupar. Ou seja, se você fizer pequenos esforços constantemente, você vai domar as suas más inclinações e automaticamente treinar ser um homem, um ser virtuoso. É só isso. Não precisa se preocupar.
Barra. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa semana cheia de virtudes no coração. Rebeca, seu microfone. Oh, desculpa. É tão simples, né, Carla? E não precisa ser de um dia para o outro, né? Basta ser todo dia um pouquinho, a cada circunstância, uma situação nova, um aprendizado novo, e fazendo essa construção íntima, né? Obrigada por essa mensagem. E aí a gente tem muita coisa para pensar, né? Para essa semana, não só para essa semana, né? Mas, e como você colocou no início do slide, colocar como hábito, né? Alguns bons novos hábitos. Obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, agradecer a Deus por termos ouvido essa mensagem que muito nos tocou o coração. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas. Te pedimos que acompanhe cada um de nós, que acompanhe cada um daqueles que, por algum motivo, não puderam entrar para ouvir essas palavras, essa ideia. Abençoa a cada pessoa que está nos hospitais, a cada familiar que sofre por algum ente doente. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta. Que nós possamos, Senhor, permitirmos e abrirmos os nossos corações para aprender, que já deveríamos ter aprendido, mas estamos tendo nova oportunidade agora, e que possa, Senhor, melhorar a cada um de nós. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.